debaixo da coxa de Abraão e fez o juramento. Abraão falou: não tomes, Eliezer, moça da terra em que nós estamos habitando, dos cananeus, não tome, mas vai lá na Ur dos Caldeus, na minha onde eu nasci, busque lá no meio da minha parentela, busque lá a mulher abençoada que Deus tem para Isaac. E diz a palavra do Senhor que ele jurou, aleluia. E quando ele faz aquele juramento, ele não estava jurando para o seu senhor Abraão, mas estava sendo assinado lá em cima. Se fosse nos dias de hoje, eu vou ali buscar a noiva, eu vou lá no baile funk, eu vou lá no meio da Cracolândia buscar a minha noiva, aleluia. Mas Eliezer, ele tinha uma incumbência, ele era fiel ao seu Senhor. E nós, eu e você, sendo noivo, nós temos que ser fiel ao noivo que vem nos buscar. E diz a palavra que Eliezer se preocupou, saiu da presença de Abraão, preparou 10 camelos, levou joias, e no meio do caminho ele estava preocupado. Ele estava preocupado se aquilo iria acontecer realmente. Ele não queria decepcionar o seu senhor Abraão. Ele diz a palavra do Senhor lá no versículo de número 6, Abraão disse: guarde-te que não faças lá tornar o meu filho. Abraão, de forma alguma, ele queria que Isaac saísse da terra e fosse até a Ur dos Caldeus, ou fosse a uma cidade vizinha, tomar uma moça para si. Abraão tinha uma preocupação, porque Deus tinha lhe revelado muitas coisas. E diz a palavra do Senhor que Deus manda Abraão manda seu servo buscar e sai. E diz a Bíblia que no meio do caminho, lá no versículo de número 14, Gênesis capítulo 24, versículo de número 14, diz assim: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu canto para que eu beba, e ela disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça e nisso que fizesse beneficência ao meu Senhor. Eliezer tinha uma preocupação, ele fez um voto também no meio do caminho, ele estava preocupado. E diz a Bíblia, irmãos, que pela manhãzinha, as moças não eram preguiçosas. As moças daquela época eram trabalhadoras. Se o pai mandasse buscar água lá numa fonte, misericórdia, no dia de hoje, filha, vai lá lavar a louça. Aleluia. E aí? Preciso, como diz a nossa irmã Ida, eu gosto dessa frase, não entenda aí, né? Ela vai dar um sai, né? Aleluia. Mas naqueles dias as moças eram obedientes aos seus pais. E diz a Bíblia que quando Eliezer chegou junto à fonte, chegou junto ao poço, ele falou: se eu pedir a moça que sair, e eu pedir a ela, dá-me de beber, e ela me dá, e não somente a mim, mas também vou dar água para os seus camelos, essa será a esposa do meu Senhor. Verdadeiramente Deus está nesse negócio. E diz a palavra do Senhor que lá vai ele, aleluia, caminhando dias em cima de camelo. Irmãos, eu nunca andei em cima de um camelo, e eu sei que não é fácil. Tem que estar habituado, porque um camelo não anda como um cavalo, um camelo não corre como corre um cavalo. Mas Eliezer estava indo, porque ele jurou. Ele não jurou não só para Abraão, mas ele jurou para o Papai Eterno lá de cima. E Deus ia na frente dele. E diz a Bíblia que quando ele chegou, lá vinha descendo as moças para tirar a água daquela fonte. Eu quero que você vire para alguém que está do seu lado. Nesta noite, o que você veio fazer aqui? Você veio tirar a água da fonte? Quem quer encontrar com o noivo precisa aprender a tirar a água da fonte. Como assim, pastor, tirar água da fonte? Mas eu não estou vivendo aqueles dias. É você se humilhar na presença do Espírito Santo.
É você começar, aleluia, como se diz no linguajar atual, descer a corda até lá embaixo e pegar água com dificuldade. O que é isso? É com as lágrimas, é com a humilhação que você vai buscar a água do Espírito Santo. E nesta noite lá desce aquela moça por nome de Rebeca. E Rebeca desce para tirar água, quando de repente ela viste um homem aparelhado de camelos à sua volta. Ele estava sozinho. E diz a palavra do Senhor que levou dai-me de beber. Aquela moça, se fosse nos dias de hoje, se alguém falar, moça, me dá de beber, rapaz, me dá de beber, aleluia. Talvez a moça sairia correndo, mas diz a Bíblia que ela pegou o seu cântaro, desceu lá na fonte, encheu de água e derramou água nas mãos de Eliezer. Quando Eliezer acabou de beber a água, diz a palavra do Senhor, que ela falou, eu vou dar água para os seus camelos. Oh, aleluia. Eliezer, irmãos, pôde se jubilar, porque Deus estava naquele negócio. E diz a palavra do Senhor que agora Eliezer vai lá e abre uma das suas pochetes, uma de suas mochilas, aleluia, uma de suas bolsas, aleluia, e tira um colar de ouro e dá para aquela moça. E quando ela volta para dentro de casa, o seu pai pergunta, o que é isso? O que é isso? Ela falou, um homem aí me deu. Que negócio é esse? Que homem que me deu? Mas isso é ouro bom, é ouro puro. E diz a palavra do Senhor que agora o irmão daquela moça ficou de olho, ficou preocupado. Mas Rebeca está muito assim, atirada. Rebeca não está vigiando, que é isso? E diz a palavra do Senhor que agora, quando Eliezer mandou chamar, quem é ele? E quando ele entra dentro da casa, diz a Bíblia que ele revela tudo. Da promessa de Deus, dos feitos de Deus na terra, aonde o seu Senhor, que era Abraão, que Deus tinha lhe abençoado, que Deus havia feito-lhe uma promessa, que Sara não esperou o tempo, fez o seu Senhor deitar-se, mas ele foi relatando logo o presente. Eu vim buscar uma moça que o meu Senhor Abraão mandou eu vir até aqui, tão longe buscar para o meu Senhor Isaque. E diz a palavra do Senhor que de repente, quando ele fala que ele queria levar Rebeca, aleluia, houve um empecilho ali, tentaram barrar. Mas diz a palavra que quando foi perguntar para a noiva, quem seria a noiva de Isaac, perguntou para ela, você quer ir? Aleluia, e o coração dela não falou outra coisa, dizer, eu vou. Aleluia. Irmãos, o que eu aprendo dentro desta palavra nesta noite? Eu e você, nós somos a noiva de Cristo. Eu e você, nós somos a noiva. E o Espírito Santo, João 14, versículo de número 15. Jesus, ele falou, dizendo, eu rogarei ao Pai, para que ele mande outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero que agora você empreste a sua mente para mim, feche os teus olhos. Eleva o teu pensamento lá no trono. Jesus, quando ele morreu e depois ao terceiro dia ele ressuscitou. E esta palavra em João 14,16 ela veio a se cumprir. Jesus está no monte da transfiguração, o monte das oliveiras. Depois de ele ter ressuscitado, ele ficou mais 40 dias ensinando, dando ensinamentos. E chegou um belo momento em que os discípulos estavam admirados com aqueles ensinamentos, com aquelas palavras, e de repente o Senhor começou a levitar. Levitar, o Senhor começou a subir da terra. E diz a Bíblia que de repente Jesus estava falando, ele foi subindo, 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 e de repente veio uma nuvem e o ocultou. E de repente os discípulos, aqueles que estavam ali, os povos, aprendendo com o mestre, ficaram admirados, pasmo. O que foi que aconteceu? Para onde foi ele? Diz a Bíblia que aparece um anjo. E o anjo diz que este mesmo Jesus que vós viste subir, ele há de voltar. Mas ficai em Jerusalém, que até do alto vós sejais revestidos de poder. E diz a palavra do Senhor que agora o Espírito Santo está lá em cima, não havia descido ainda. Segundo alguns pregadores, segundo alguns historiadores, levou-se 10 dias. Jesus
chega assim no céu celestial, ele encontra, irmãos, eu imagino, a Bíblia não diz, Clodoaldo, como foi, eu creio que o Espírito Santo, que o pai estava muito tempo com saudade do seu